Estados Unidos bate recorde de exportação de polietileno. A Chevron e o Qatar anunciam ampliação da planta no Oriente Médio, mais polietileno. E a China vai piorar ainda mais e vai haver muita super oferta de polietileno no mercado. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior Facin da Talk Plaza, o canal que conecta você ao segmento plástico. Muita gente me pergunta, Júnior, como é que vai os preços, né, principalmente das resinas, e o polietileno está sofrendo uma pressão, né? Apesar de agora a gente está com um aumento de resina, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. O time da Oxide mandou para mim aqui essa semana, né? Toda semana, se você precisa de informações atualizadas, o time da Oxide consegue mandar essas informações para você, assinando um relatório deles, e é muito legal. E eles me mandaram aqui no começo da semana que o brand do petróleo continua oscilando, né? Aumentou 82 dólares o barril da nafta na semana passada, desde a semana passada, chegando a 703 dólares a tonelada, um aumento de 3%. Impacto do eteno na Europa, para alguns contratos da Braskem, foi de 50 euros a tonelada. Então a gente está percebendo que os preços estão subindo, tanto do polietileno como do polipropileno. Mas a longo prazo, muita gente pergunta como é que vai ficar, principalmente o time da reciclagem, né, que sofreu tanto ano passado, com aquelas quedas absurdas de PP e PE. Inclusive tem até algumas grades de polietileno que estão faltando, né? E aí falou, Júnior, muita gente fica nos especulando aqui, mandando direct pra gente, perguntando como é que vai ficar os preços dessas resinas novas. E a gente tem falado isso já aqui no canal, olha, existe sim ainda uma superprodução no mundo inteiro e a tendência é que isso não diminua, pelo que a gente tem visto no mundo inteiro, o investimento em novas plantas, em novos projetos. Para você ter uma ideia, ao redor do mundo, de 26 até 35, mais de 13 plantas de propeno estão para serem implantadas no mundo. A China quer ser autossuficiente em termos do volume de produção dela, dos insumos principalmente de poliolefinas, né? O e-commerce, você imagina, se no e-commerce no mundo inteiro, porque a gente embala muita coisa hoje em PE, o stretch, por exemplo, ele é feito em polietileno linear, né? E a gente tem uma demanda muito grande. Então você imagina, se no e-commerce no mundo inteiro houve uma explosão de uso de PE, você imagina na China, né, com a população do tamanho que eles têm e também lá o e-commerce foi muito forte. Então, a China crescendo, e a gente está falando de um crescimento, ela veio nos últimos anos capengando, né, mas a China antes da pandemia ela tinha crescimentos muito consideráveis, né, crescimentos muito robustos, e o que fazia ela puxar muita coisa. Então, com crescimentos mais moderados, por exemplo, se a China se ela crescer apenas 1,5%, o impacto globalmente já vai ser muito grande na produção de eteno. E o que essas grandes petroquímicas eles estão achando, estão prevendo é o seguinte, que as plantas menores, principalmente plantas na Europa, que o custo está muito alto, o custo de energia, de produção das olefinas está muito alto, essa transferência tanto para o Oriente Médio quanto para a China e o próprio Estados Unidos vai fazer isso tracionar cada vez mais, e a ideia é plantas novas. Então assim, nos próximos anos, né, a gente prevê ainda uma super oferta de olefinas no mundo de polietileno e polipropileno. Isso pode mudar, mas é a tendência. No Brasil, os números de 2023 foi o seguinte, 500 mil toneladas de polietileno de baixa e linear entraram no Brasil, pau a pau, Porto de Santos, Santa Catarina, tá, gente? Itajaí está muito próximo, os volumes são muito próximos. Lembrando, né, que a Braskem faz 675 mais ou menos mil toneladas ano, então a gente já vê que a gente está já importando um volume muito grande, e 450 mil toneladas de polietileno de alta densidade entraram no Brasil no ano passado. Então a gente vê que ainda o Brasil importa muito poliolefinas, né? Importa muito polietileno, o preço internacional bate direto na gente aqui. O Brasil ele não tem uma
uma presença muito forte em termos de preços internacionais, né? Quem manda acaba sendo a China, Estados Unidos e Oriente Médio, então a gente meio que vai nessa onda aí, nesses volumes, e quem manda no preço internacional acaba sendo os grandes produtores internacionais, principalmente muitas petroquímicas do Oriente Médio que investem também na China. Para tudo isso, a gente vai ainda informar você, eu vou fazer vários vídeos, a gente vai fazer uma live, todo entre o dia 10 e dia 15, a gente tem live com o time da Oxide, para também trazer essas informações aqui importantes para você, porque você ficar conectado ao que está acontecendo, você vai se preparando, e é esse o nosso intuito da Talk Plus, sempre quer trazer a melhor informação para você, e a gente vai trazer muito mais conteúdo. Se você tem alguma pergunta, quer saber mais de alguma coisa, ou quer falar alguma coisa a respeito dessa informação sobre os polietilenos, coloque aqui embaixo. Atualmente ainda os preços estão subindo, mas ao longo do tempo a gente crê que não vai ser aquela coisa época de pandemia. Beleza? Qualquer informação, coloca aqui que a gente responde para você, porque nós somos a Talk Plus.